Todos nós nos preocupamos com aquilo que comemos. E há muito se estabeleceu a relação entre a dieta e as doenças cardiovasculares. Dietas com grande conteúdo calórico, muito ricas em gorduras, têm sido associadas a ataques cardíacos, derrames cerebrais e outras doenças desse tipo. E sempre houve a suspeita de que a dieta tivesse alguma relação com o câncer. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Para isso nós trouxemos um dos mais destacados oncologistas de São Paulo, que é o Dr. Antônio Carlos Busaide, que é o chefe geral do Serviço de Oncologia do Hospital São José da Beneficência Portuguesa. Busaide, do ponto de vista científico, que relação existiria entre a dieta e a incidência geral de câncer? É inequívoco que a dieta tem uma relação direta com o aparecimento dos cânceres. Nós estimamos que aproximadamente 30% dos cânceres estão relacionados à dieta. E de onde vem essa evidência tão forte? Dos estudos migratórios e estudos observacionais. Observacionais são aqueles que se observa quem come mais frutas e verduras versus aqueles que comem dieta rica em carne gordurosa, carboidratos, etc. E se vê a incidência de câncer nessa população. Claramente, as pessoas que comem comidas saudáveis, um exemplo até, vegetarianos têm menos câncer do que não vegetarianos, por exemplo. Os estudos migratórios são os mais fortes ainda. Por exemplo, quando os japoneses migraram do Japão para o Havaí no começo do século, e sabe-se que a incidência de câncer de mama, câncer de intestino grosso, câncer de próstata no Japão é baixíssima. Quando eles migraram para o Havaí, a primeira geração de japoneses já elevou incrivelmente o risco de câncer de intestino, de mama e de próstata. Na segunda geração, o câncer de cólon foi até maior do que os caucasianos americanos locais, demonstrando que a absorção dos costumes ocidentais no Havaí pelos japoneses elevou marcadamente a incidência de câncer nessa população. Isso para mim é inequívoco. Câncer tem uma forte correlação com a dieta. Os japoneses que vivem no Japão têm uma incidência muito alta de câncer de estômago, chega a ser um problema de saúde pública japonês. E nesses estudos migratórios, quando eles vão para o Havaí ou para outros lugares dos Estados Unidos, cai a incidência de câncer de estômago. Cai. Aumenta a de câncer de intestino, de câncer de mama, etc., como você disse. Qual a explicação para essa redução da incidência de câncer gástrico? Os japoneses usam na sua dieta tradicional um preservativo. E esse preservativo, que é histórico, é o grande responsável por esse câncer gástrico. Não se consegue mudar isso da cultura japonesa facilmente. E eles foram obrigados a fazer endoscopia epidemicamente para detectar os cânceres pequenos. É um pouco do mundo faz assim. Se 1 cada 8 mulheres americanas tem câncer de mama, a mamografia tem que ser feita em todas as mulheres americanas. Então, a realidade é uma estratégia para ultrapassar esse ponto. Não é fácil mudar a cultura, tanto a cultura americana quanto a cultura japonesa. Então, eles pagam esse câncer gástrico por esse preservativo que tem um efeito cancerígeno na mucosa gástrica. Você falou que não é fácil mudar a cultura. Nós temos um fenômeno cultural que vem a partir dos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, mas em diversos países da Europa também, que é a moda de tomar vitaminas, e vitaminas em grandes quantidades. Tem gente que toma 10, 15 comprimidos de vitaminas no café da manhã. Existe alguma relação entre suplementos vitamínicos e a incidência de câncer? Até pouco tempo, esse era um aspecto extremamente controverso. A gente achava estudos que até mostravam aumento de câncer em quem tomava vitamina, alguns mostravam redução. Recentemente, foi publicado um estudo em médicos, homens, nos Estados Unidos, que foram seguidos e compararam placebo com suplemento multivitamínico. Houve uma pequena redução da incidência de câncer em quem tomou suplemento vitamínico, da ordem de 8 a 10%. Em câncer de próstata não houve nenhum impacto. Em outros cânceres houve algum impacto e no total foi significativo, mas foi discreto. Então, se as vitaminas ajudam mais pouco. A dieta teria um impacto muito maior do que um suplemento alimentar, de vitamínico, por exemplo. A dieta americana é uma dieta muito pobre em vegetais, não é? Em frutas, legumes, saladas, etc.
Nós aqui no Brasil temos muito mais fartura desses nutrientes. Você acha que esse tipo de conclusão tirado para a sociedade americana, quer dizer, o fato de tomar vitaminas em comprimidos, não pode ser extrapolado, poderia ser extrapolado para um país como o Brasil e outros? Eu acho que está correto. Quando a gente vai aos Estados Unidos com uma frequência muito grande, você sabe, eu morei lá há 13 anos, comer uma salada grande, eu nunca vi um americano comer. O meu prato do dia a dia tem 2 saladas monstruosas, a do almoço e a do jantar. Parece que é um prato da família toda, é o meu só. E nos Estados Unidos ninguém pede quase uma salada tão rica. Então, talvez esse suplemento vitamínico venha compensar essa não ingesta de frutas e verduras a quantidade que a gente faça aqui. Por isso, esse pequeno ganho. Bozardi, você acha que quando a gente analisa a incidência de câncer, você vê que a obesidade é um fator relacionado com diversos tipos de câncer, né? Câncer de esôfago, câncer de útero e talvez muitos outros ainda, né? Uma discussão grande em relação ao câncer de mama. Você acha que é mais importante o fato de você ter uma dieta com um aporte calórico exagerado, que leva à obesidade, ou a qualidade dos nutrientes que são ingeridos? A relação entre obesidade e câncer provavelmente está relacionada a 2 fatores. O obeso tende a ter uma insulina elevada e dados sugerem que a hiperinsulinemia, quer dizer, a insulina elevada no sangue, é um fator pró-câncer, porque ele estimula as células cancerosas microscópicas que talvez fossem eliminadas pelo sistema imune a crescer. Por exemplo, no laboratório, se você puser células cancerosas, oxigênio, nutrientes e um pouco de insulina, elas crescem em geral melhor do que sem insulina, por exemplo. Então, ingerir carboidrato sobe insulina, para não ter hiperglicemia no sangue, quer dizer, o aumento do açúcar em excesso, e essa insulina seria detrimental. Outro é a conversão de estrógenos pela gordura, aparecimento de estrógenos no corpo pelo tecido gorduroso, que esse nível de estrógeno elevado aumentaria os cânceres, principalmente estrógeno dependentes, mama, endométrio e assim por diante. Então eu acho que nesse sentido a obesidade ela é extremamente adversa. E depois que a pessoa teve câncer? Quer dizer, isso é uma pergunta que os pacientes nos fazem todos os dias, né? Diz, vem, traz o exame anatomopatológico, você analisa, diz o que deve ser feito, se vai fazer quimioterapia, se não vai, se vai fazer hormonoterapia, todos te perguntam, e o que eu posso e o que eu não posso comer? Como é que você responde? Eu acho que essa pergunta é muito importante e eu acho até que a maior parte dos médicos não está tão preparado para responder essa pergunta como deveriam. Porque o impacto da modificação dos hábitos pode ser muito grande, igual ou às vezes até maior do que uma quimioterapia. Em câncer de mama, vários estudos randomizados, não todos, mas a maior parte deles sugere que um aumento da ingesta de frutas e verduras, diminuição da quantidade de gordura e até um certo grau de perda de peso é beneficial em reduzir o risco do câncer de mama voltar, por exemplo. Então a mulher operou, tomou sua químio, está tomando o seu anti-hormônio ou não, e aí você faz uma intervenção dietética, isso reduz ainda mais o risco do câncer voltar. O mais recente estudo nessa área foi feito em câncer do intestino grosso, em pacientes com câncer do cólon, que tinham gânglios envolvidos, uma situação séria, mas ainda altamente curável, foram operados e foram observados para a quantidade de carboidratos, quer dizer, quanto de carboidrato na dieta eles estavam ingerindo. E se observou claramente, quanto maior a ingesta de carboidratos, maior o risco de voltar ao câncer nessas pessoas, versus aqueles que tinham uma mínima ingesta de carboidrato. Foi tão alto esse grupo que muito comeu, quer dizer, o grupo que mais comeu, os 20% que mais comeu, foi quase 1,8 vezes mais do que o grupo que menos comeu, de voltar ao câncer. Não, uma intervenção dessas tem um impacto muito grande. Nós, oncologistas, temos uma obrigação de orientar os nossos pacientes numa dieta anti-câncer. Prevenção primária, que é para não ter um câncer, e para não voltar ao câncer, ou reduzir o risco do câncer voltar secundariamente. E você corta algum tipo de alimento dos seus pacientes
ou você se preocupa mais com a restrição do número de calorias, que eles não exagerem numa dieta excessivamente calórica? Eu corto. Eu ensino os doentes que carboidrato é um veneno. Eu brinco que é um veneno gostoso. Eu ensino isso para os meus filhos, um de 6 e um de 4. Chocolate de leite é um veneno gostoso. E por que o carboidrato é veneno? A hipótese que está sendo agora avaliada de uma maneira prospectiva e formal é que quando você come um carboidrato, sobe a insulina. E essa insulina é pró-câncer. Então, se você tivesse células microscópicas dormentes, a insulina pode talvez fazê-las acordar. Isso é que a gente quer bloquear. Não, tem um estudo em andamento agora medindo a insulina nessas pessoas, fazendo a restrição dietética e avaliando o impacto no nível de insulina para ver se isso é que se correlaciona com o retorno do câncer. Mas essa hipótese é bastante razoável e há evidências de que o excesso da insulina é que é um fator detrimental. Então eu oriento os doentes a carboidrato tem que tirar. Eu como arroz só integral, porque sobe pouco a insulina. O macarrão integral, eu adoro macarrão. Então pega mais uma massa com um molho de tomate, por exemplo, não tem nada mais saudável que isso. Massa integral com molho de tomate. Pega, por exemplo, arroz e feijão com arroz integral, incrivelmente saudável. Então evitar os alimentos ao máximo que sobem carboidrato, que tem carboidrato e sobe insulina. Isso é de fato detrimental. E esse estudo mostrou cabalmente que a maior ingesta de carboidrato é detrimental. Existe alguma evidência em relação à carne vermelha? Essa é uma pergunta importante. Epidemiologicamente, em estudos observacionais, a maior ingesta de carne vermelha está claramente associada ao aumento de morte por câncer e doenças cardiovasculares. Mas quando eu oriento meus pacientes, eu digo, diminua a carne vermelha. Eu acho que retirar de todo não é tão crítico. O que mais me preocupa ainda é o carboidrato. Então, a carne vermelha está associada a um grande estudo americano do Hospital dos Veteranos, demonstrou cabalmente isso. Quem mais come carne vermelha tem mais incidência de morte por câncer e por doenças cardiovasculares, mas em ingestas diárias de grande volume. Então, pequenas ingestas provavelmente não fariam mal. Não há dados que sugerem que o churrasco, quer dizer, a parte externa da carne cozinhada no churrasco, tem fatores cancerígenos de fato. Então, o churrasco, teoricamente, não seria a forma mais saudável de comer a carne. Então, eu acho que aqui também dá para fazer. Eu vou à churrascaria de vez em quando, eu como carne de vez em quando, lógico que eu como, mas eu acho que diminuir essa ingesta, enriquecendo de coisas saudáveis, tem um impacto de longo prazo na pessoa e, obviamente, na sociedade. Então, uma política de saúde que eduque as pessoas a se alimentarem teria um grande impacto favorável na sociedade. Nós sabemos, por exemplo, que 30% dos cânceres estão associados ao cigarro, pulmão, cabeça e pescoço, esôfago, todos. Esôfago, bexiga são os mais fortes, depois vem rim, pâncreas, quase todos não escapam em algum grau. 30% fumo, 30% nutrição. Se você educar a população, você já atuou em 60%. Então, isso teria um impacto muito maior do que qualquer droga nova desenvolvida para tratar câncer. Em relação ao álcool, a gente sabe que o álcool em excesso está associado aos tumores de cabeça e pescoço, especialmente se a pessoa também fuma, aos tumores de fígado, no caso das cirroses hepáticas alcoólicas. Mas a maioria das pessoas não bebe assim, bebe de vez em quando, toma um copo de vinho. E quando os doentes te perguntam, doutor, eu posso beber? E se eu posso, quanto é um nível saudável que não vai me prejudicar? Considera-se que uma taça ou uma taça e meia de vinho seja até beneficial de fato. Em câncer de mama foi feito um estudo grande que avaliou que quem bebe mais de 6 gramas de álcool por dia teria um risco maior de câncer de mama. Mas a maioria não ingere mais 6 gramas de álcool por dia, ingere uma taça. Vamos lembrar, 6 gramas de álcool por dia dá uma latinha e meia de cerveja, exato, por exemplo. Ou um cálice de 6 ml, de 100 ml de vinho, 80 ml de vinho, que é uma taça de vinho. Então, na realidade, uma taça de vinho eu acho até que é saudável, dados que sugerem que tem até um efeito benéfico cardiovascular, em particular o vinho tinto, tem resveratrona, tem outras substâncias que podem ser beneficial.
Eu tenho uma dúvida em relação a esses estudos com o álcool, porque eu acho que eles não separam exatamente o efeito do álcool na saúde do organismo. O álcool é altamente calórico, né? Em geral, pessoas que bebem mais ficam mais obesas, ganham mais peso, né? Você não acha que se isolar um único fator nesses estudos epidemiológicos é um processo de alta complexidade? Eu acho que é impossível. Mesmo os estudos observacionais, essas são as grandes críticas. Por exemplo, a pessoa que come saudável, de geral, faz atividade física, não bebe, não fuma. Então, é muito difícil, às vezes, corrigir nas análises estatísticas esses fatores. E aí é que vem, obviamente, a crítica a esses estudos. Mas eu acho que, com moderação, o álcool talvez seja até beneficial. Bussardi, então, para resumir, as pessoas que não têm câncer, mas querem, através da dieta, minimizar a possibilidade de desenvolver um tumor, que tipo de alimentação você recomenda? Muita fruta, muita verdura, fonte de proteína, a melhor é peixe, frutos do mar, pouca carne. Essa seria, e obviamente carboidrato ao mínimo, próximo de zero, coma tudo integral. Essa seria uma boa dieta anti-câncer. E para aqueles que já tiveram câncer e querem ficar livres da doença? Ou reduzir o risco de voltar ao câncer, melhor dizendo, a meu ver, o maior veneno de todos esses é o carboidrato. Com uma dieta sem carboidrato, tudo integral, discipline-se, muita fruta, muita verdura, atividade física e carboidrato tem que ser cortado. Bussardi, muito obrigado. Acho que você fez um resumo geral da literatura científica a respeito da dieta e câncer. Eu que agradeço.